Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do PLCast. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, muito capacitada para falar com a gente. Ela é médica, formada pela USP de Ribeirão, dermatologista também pela USP de Ribeirão Preto e pós-graduada em cirurgia dermatológica e é CEO da Clínica LK. Muito bem-vinda, Lívia Kanayama. Muito obrigada. Primeiramente, queria agradecer a Laís por esse convite, esse podcast que é sucesso. E tô muito feliz de estar aqui. Que bom! Hoje a gente vai falar de um tema que o pessoal se interessa bastante e que surgem muitas dúvidas, assim, ao redor, e que mesmo nós médicos, às vezes, não entramos num consenso, mas o que a gente vai trazer, o que a gente tem de conhecimento, e eu tenho certeza que você vai contribuir bastante, porque você sabe muito desse assunto. O tema de hoje é colágeno, e vamos começar... Muito bom, né? Coisa boa. Vamos começar falando qual a importância do colágeno para a pele, Lívia? Eu gosto de falar que o colágeno, pensa naquela pele de bebê, que é firme, não tem flacidez, tem aquela elasticidade. Aquilo lá basicamente é colágeno. Então, é o que dá a sustentação para o nosso rosto, por isso que ele é tão importante. Maravilha. O bebezinho, né? A pele não é aquela pele que puxa e fica. Ela volta Exato. rapidamente, né? Tem bastante fibra colágena, tem aquele viço. E isso é algo que a gente vai perdendo com o processo de envelhecimento, infelizmente, Pois né? é, com o tempo a gente vai degradando mais colágeno, né? Isso vai perdendo, e é isso que a gente sente, a flacidez, a falta de firmeza no nosso rosto e também no corpo, né? A gente esquece de falar, mas pescoço a gente sente bastante flacidez na papada, nos braços, interior de coxa, joelho. E com que idade a gente começa a degradar o colágeno, Lívia? Não é todo mundo isso, mas basicamente a partir dos 25 anos a gente começa a ter uma degradação maior. Funciona mais ou menos assim. Quando o bebê nasce, vamos falar dele de novo, né? Ele já começa degradando colágeno. É como se fosse um start ali no nosso envelhecimento. Só que ele produz tanto colágeno que a gente quase não percebe que ele está tendo uma degradação. Na verdade, mantém essa produção acima no saldo positivo até os 25 anos. E aí, 25 anos mais ou menos é quando a nossa produção começa a diminuir e a degradação se mantém. Então, até entre 25 e 30 anos, fica nessa inversão. A gente está degradando mais colágeno do que produzindo, fica no saldo negativo. Agora, a partir dos 30, eu brinco que é assim. Ladeira abaixo. Exato, é ladeira abaixo. Por quê? A nossa produção não existe mais. Exato. Então, é só degradação. Se você antes tinha um saldo positivo antes dos 25 anos, entre 25 e 30 tem um saldo negativo, mas ainda está produzindo alguma coisa. A partir dos 30, não produz mais nada. Então, Entendi. é o momento que começa mesmo a ficar crítico. Perfeito. E, Lívia, por que ocorre essa degradação do colágeno? Quais são os fatores que influenciam? Porque tem gente que envelhece melhor e tem gente que envelhece pior, né? Sim. Primeiro, genética, né? Tem algumas pessoas que são abençoadas pela genética. Uma pele mais espessa, por exemplo, ajuda a você ter mais colágeno, a degradar menos também. Melanina. Melanina, exato. A pele preta, que realmente ela tem mais colágeno. E a pessoa que é caucasiana, assim, acaba tendo uma degradação maior, uma pele mais fina. Então, a genética contribui bastante. Algumas outras coisas que contribuem também é uma alimentação saudável. Tabagismo ajuda a acelerar o processo de perda de colágeno também. E o envelhecimento em si, né? Como as nossas células começam a ficar cada vez mais velhas e aí diminui essa produção de colágeno. Acho que basicamente isso. E vamos falar de uns principais vilões do colágeno. O sol. Vilões. Eu tinha esquecido de um detalhe muito grande. O sol acelera e muito a degradação de colágeno, porque ele literalmente machuca ali aonde ele fica, né? O colágeno fica embaixo, é da pele que a gente vê, e aí acaba que degrada e envelhece muito. Tanto que a gente fala que o protetor solar não é um vilão, como muitas pessoas falam, a gente fica doida com isso, porque ele não só protege do câncer de pele, mas ele também é o nosso melhor produto de skincare anti-envelhecimento. Então a gente brinca, né? Se for pra escolher um produto, Laís, fala pra mim. Protetor solar, gente. Anti-envelhecimento é o protetor. É o melhor anti-aging que tem. Não tem nenhum ácido, nenhum creme caríssimo Não. que substitua a boa e velha
Fotoproteção, né? Nada E compara. fora a questão de mancha, de câncer de pele. Exato. Então não tem como a Ele... gente falar de colágeno sem falar em proteção. Tem que começar por aí, né, Lívia? Acho que é o Isso. básico. O primeiro passo, você não quer perder colágeno, quer tentar diminuir, desacelerar o seu envelhecimento em relação a isso, protetor solar. Maravilha. Primeiro passo. Você vai escolher um skincare protetor solar. E, bom, acho que para ter uma vida saudável, né? Usar o filtro solar são coisas que podem ajudar a desacelerar a degradação do colágeno, mas isso é algo que acontece no processo natural do envelhecimento, certo? E se eu quiser evitar essa perda de colágeno, se eu quiser começar a continuar a produzir colágeno acima dos 25, 30 anos, e aí, como é que é? Agora entrou aqui o que eu mais faço no consultório, que são os procedimentos estéticos. Procedimentos, o que eles fazem? Eles fazem você continuar a sua produção de colágeno. Então, hoje em dia, a gente tem desde tecnologias muito avançadas até produtos que já usam há algum tempo, né? Bioestimuladores de colágeno injetáveis, por exemplo, e eles mantêm a sua produção. Então, eu não falo que não é sobre não envelhecer, mas você consegue gerenciar seu envelhecimento hoje da melhor forma possível. Então, por exemplo, vou falar algumas coisas que eu faço, né? Laser de estímulo de colágeno. Eu tenho na clínica o Fotona, que é conhecido como a Ferrari dos lasers, justamente porque ele consegue fazer estímulo de colágeno com a luz do laser, até ele penetra na pele sem machucar a superfície, que é um dos diferenciais dele. Então, ele não machuca a pele e ainda assim estimula colágeno. Então, uma das formas é esse laser que eu faço. Um outro protocolo que eu tenho é com ultrassom microfocado. O ultrassom microfocado, eles são ondas de ultrassom que a gente passa, por exemplo, aqui na região da bochecha, vamos dizer assim, e aí ele consegue fazer um efeito lifting, porque ele aquece ali a região e nesse aquecimento ele faz o corpo falar, olha, ali você tem que ser produzido colágeno, porque degradou aquele colágeno que já existia, que estava fraco, por um mais forte. Então, também é uma das tecnologias bem avançadas, assim, para fazer estímulo. E é local. Então, aonde você estimula, é ali que vai ser produzido. Outro também que é muito bem difundido na dermatologia são os bioestimuladores de colágeno injetáveis. Que aí entra, assim, várias marcas, cada médico lida com a marca que gosta, né? Com o que tem mais mão e também com a indicação de cada paciente. Muitas pessoas falam, qual que é melhor, qual que não é? Na verdade, vai depender da avaliação do seu médico. Escolha um médico que você confie, que vai saber te avaliar e ele vai te indicar. Então, os bioestimuladores de colágeno. E agora, uma das coisas bem legais que a gente está gostando na dermatologia, que a Laís também pode falar um pouco sobre ele, que são os fios aptos, né? Que são revolucionários, assim, em relação a qualquer outro fio. Eu gosto muito, é uma opção muito interessante para o estímulo de colágeno, porque o fio aptus, ele é um fio especulado, então ele consegue dar aquele efeito de tração, que muitas vezes o paciente que trata flacidez, né, ele se queixa, doutora, meu rosto tá derretendo, eu quero dar aquela puxadinha. Só que ele é um fio que ele é composto por o ácido polialilático, que é o mesmo que tem no Sculptra, no Eleva, e a policaprolactona, que é a substância que tem no Elancê. Então, ele é um fio constituído por 2 tipos diferentes de bioestimulador de colágeno. Então, além desse efeito da sustentação, a gente vai tratando a qualidade da pele e o paciente vai vendo essa melhora no dia a dia. Então, assim, a dermatologia avança muito, né? A gente tem inovação quase que diariamente. E não falta opções. Mas o que eu acho que eu queria que você falasse um pouquinho é que realmente esse cuidado precisa ser personalizado, né? Que às vezes os pacientes mandam nas caixinhas de pergunta pra gente, será que eu faço Fotona? Será que eu faço Sculptra? Será que eu faço Ultraforma? Exato. Qual que é a tua opinião e como que você o escolhe no seu dia a dia? A minha opinião é que a gente tem que realmente personalizar, porque cada rosto é diferente de um do outro, e como a gente tem bastante cartas na manga, né, dá pra gente personalizar o melhor para cada paciente. Então, o rosto mais emagrecido é completamente diferente de um rosto mais pesado, o tratamento vai ser outro. Então, personalizar esse tratamento é o principal aí. Então, entra naquela questão que eu falei de novo,
Escolha o seu profissional, saiba confiar nele, vê a formação, vê também o senso estético dele. Perfeito. Porque eu acho que se você vê um médico que tá ali muito exagerado, provavelmente aquele é o senso estético dele. Se é uma pessoa mais natural, o senso estético é daquela forma. Então, escolher o médico é essencial. Como eu faço, então? Agora eu vou analisar a Laís, por exemplo, vamos dizer assim. Tem esse já. Ah, gente, difícil, né? Olha esse rostinho aqui, ó. Mas o rosto da Laís já é um rosto que já é mais magro, mas também não é pesado, né? A gente já fez algumas enzimas na época, né? Já fez alguns tratamentos, né, amiga? A gente fez Ele já tratamento pra foi um pouco mais emagrecer. pesado, que eu quis dizer. Hoje em dia ele não é mais. Então, no dela, aqui a gente, na verdade, a gente já fez, né, amiga? fez. Agora vamos contar. A gente fez os fios hábitos justamente por isso que eu falei pra ela falar um pouco sobre isso. Porque ela já tem uma qualidade de pele muito boa. Provavelmente ela já faz também tecnologias, bioestimuladores. E agora, no final, precisava levantar um pouquinho mais, fazer esse estímulo de colágeno aqui na ruguinha do marionete, levantar um pouquinho o bigode chinês. E aí a gente escolheu os fios hábitos pra ela. Um rosto muito emagrecido, talvez eu indicaria um bioestimulador primeiro de colágeno injetável. E uma coisa que também é legal, tem um estudo que compara ultrassom microfocado, como por exemplo o Ultraformer, o Liftera, o Atria, todos eles são ultrassom microfocado, juntos, às vezes pode fazer até em um mês de diferença, mas de preferência o quanto antes, com bioestimuladores de colágeno injetáveis. Então, por exemplo, Sculptra, Radiesse, Eleva. Quando você faz os dois juntos, é como se você potencializasse esse estímulo de colágeno. Eles falam um número de 7 vezes. Então, vamos falar assim, eu fiz um Sculptra, eu tenho X de estímulo de colágeno. Agora, se eu fiz o Sculptra associado com ultrassom microfocado, ele fala em até 7 vezes estímulo de colágeno. Não, isso é surreal, né? É Uhum. muito legal. E não sei se você pensa assim também. Geralmente, os pacientes que têm o rosto mais cheinho, a gente até estava falando isso no episódio anterior, que às vezes o pessoal acha que a gente envelhece só a pele, né? E a gente fica enrugado pelo envelhecimento da pele. Mas o envelhecimento, ele é tridimensional. Ele acontece no osso, na camada muscular, nos ligamentos, na gordura. Então, quem tem o rosto mais cheinho, geralmente tem uma migração dos coxins de gordura mais superficiais e vai dando aquele aspecto de rosto derretido. E aí, nesses pacientes, eu gosto muito das tecnologias, porque tanto o ultrassom microfocado quanto alguns tipos específicos de laser conseguem atingir a camada de gordura, fazer uma compactação e subir, né? O próprio ultrassom que faz contração do SMAS. Então, realmente, dá também para fazer laser, ultrassom no paciente com a pele, com o rosto mais emagrecido? Dá, mas é algo que a gente tem que avaliar pessoalmente, São né, indicações diferentes, né? Mas eu gosto muito. O ultrassom microfocado, ele consegue aquecer essa gordura e levar basicamente a um derretimento ali. Ele chega numa temperatura bem alta, então em pontos específicos a gente consegue derreter a gordura. Eu vi num congresso que foi muito legal, que ele mostrava a pele uma pele de cadáver, né? E aí passava o ultrassom microfocado do lado de cá e a gente via o resultado do lado de dentro, já na imagem mesmo, ia derretendo. Legal. Então, isso é muito legal. E o Fotona, ele também tem uma ponteira que ele aquece dessa mesma forma. Se você consegue alcançar a gordura ali, ele também consegue fazer esse aquecimento e levar a lise ali dessas lesões. Lise é a quebra das lesões de gordura. Maravilha, é muito bom. Uma pergunta, dá pra gente estimular o colágeno no corpo também? Como que funciona isso? Muito legal essa pergunta, porque agora que a gente está se preparando, né, para o verão, acaba que é uma das preocupações de muitas das pacientes. Mas, como eu disse, a pele vai envelhecendo, não só o rosto, né? Então, o corpo como um todo também tem a perda da elasticidade, da firmeza quando você vai perdendo colágeno. Então, tem sim como a gente fazer estímulo de colágeno no corpo. E uma dessas formas são com todos os produtos, tudo que eu acabei de falar para o rosto, a gente faz para o corpo. Então, eu tô com, por exemplo, flacidez no braço. Tchauzinho. No tchauzinho. Tem como tratar isso? Tem. Das mesmas formas, a gente vai analisar o seu caso, te examinar, ver o que está predominando, se tem gordura, se é flacidez, faz um tratamento personalizado e aí faz estímulo de colágeno. A gente consegue fazer com laser, o Fotona, com os ultrassons microfocados, com bioestimuladores de colágeno injetáveis também. O que eu faço menos no corpo é fio. Tá, Mas os outros, assim, dá pra fazer tudo.
Maravilha. E lembrar que o número de sessões, o protocolo, isso é algo muito personalizado. Então, é Uhum, diferente tratar uma flacidez de uma pessoa de 40 de uma pessoa de 60, de uma pessoa que passou por um processo de emagrecimento. exato. Então, a gente tem que avaliar e tentar usar da forma mais eficaz possível os recursos que a gente tem na mão, né? Uma das coisas que você tinha me perguntado mais cedo, o que que ajudava a degradar o colágeno mais rápido, a gente esqueceu de falar disso, que é o emagrecimento também. Ainda mais agora numa época que a gente está falando muito de Ozempic, desses medicamentos que ajudam a emagrecer de uma forma rápida, né, brusca, isso faz com que você perca gordura e ao mesmo tempo perca também o colágeno da sua pele. Então acelera um pouco esse envelhecimento da pele. Então, quando a gente fala de tratamento corporal, geralmente quando a pessoa está em processo de emagrecimento, ela começa a ter essa queixa. Uhum. Mas é mais frequente uma pessoa que está emagrecendo ter essa queixa do que uma pessoa que está envelhecendo sem, às vezes, perceber o tempo passando. Porque o emagrecimento causa isso muito rápido. Então, geralmente, quando a pessoa já passa no endócrino, começa a querer emagrecer, eu recomendo que procure um dermatologista para começar a fazer também o seu estímulo de colágeno. Uma dúvida muito frequente é: nossa, mas será que eu faço esse estímulo de colágeno só depois que eu emagrecer? Ou eu começo a fazer enquanto estou emagrecendo? Eu sempre respondo que quanto antes, melhor. Não só no processo de emagrecimento, mas tanto também, ó, você começou a parar de produzir colágeno ali com os 30 anos, é o que a Laís falou, produzir colágeno a partir tratar uma pessoa com 30 anos é muito diferente de tratar uma pessoa com 50 anos. Então, tratar uma pessoa que começou a perder peso é totalmente diferente de uma pessoa que já perdeu muito peso. Uhum. Então, eu acho que o tratamento corporal entra muito nessa fase, assim, estou querendo emagrecer, então já vai buscar também o seu dermatologista. E também para a pessoa que está buscando só mesmo melhorar a qualidade da pele sem ter durante o envelhecimento normal mesmo dela. É, e eu aproveitar para fazer um parênteses, que a gente tá vivendo uma época agora que tem um esporte que tá em ascensão, que é um esporte que eu pratico e adoro, que é a corrida. Uhum. Mas a corrida realmente é um esporte que tem muito gasto calórico e principalmente aquelas pessoas que correm longas distâncias, então meio maratonistas, eles têm uma produção de radicais livres muito grandes. Então, para Uhum. as minhas pacientes que são corredoras, que correm, treinam de forma constante, distâncias um pouquinho maiores, eu passei a indicar estímulo de colágeno pelo menos a cada 6 meses. Ótimo. Porque a gente sabe que tem esse. Gente, esporte é tudo de bom. Assim, a gente como médica, somos as Recomenda primeiras muito. a incentivar, mas a gente sabe que isso acaba tendo um custo para a pele. E que bom, né, que a medicina evoluiu e que a gente Uhum. pode agora praticar esporte, ter essa qualidade de vida e de forma com que o nosso rosto acompanhe. Acho que a gente pode até falar um pouco disso, porque o que que eu sinto, Lívia, é que a nossa população, né, a gente tem vivido mais, tem envelhecido e tem vivido de forma melhor, com mais qualidade de vida. Então, antes, quem tinha 60 anos era idoso, e hoje não, Uhum. com 60 anos Nossa, a gente tá viajando, sim. curtindo os filhos, trabalhando, então, fazendo esporte, pessoas muito mais ativas. Então, acho que o nosso papel como dermatologista é que a nossa aparência consiga acompanhar essa longevidade interior. Então, para que Uhum. realmente a gente consiga transparecer essa juventude que as pessoas têm sentido cada vez mais. Você percebe isso? Com certeza, parece que a mente não está acompanhando o corpo, né? Mas eu acho que também isso vem de muita mudança, assim, de pensamentos. Acho que o avanço tecnológico, as mídias sociais, está tudo mais fácil acesso, né? Para as Uhum. pessoas verem que conseguem ter uma alimentação mais balanceada, saudável, fazer atividade física. Isso aumenta, sim, a sua qualidade, não a qualidade de vida, mas a extensão da A sua vida. longevidade A mesmo, né? longevidade, exato. E o bom é que as tecnologias também avançaram na parte dermatológica, né? É. Que a gente consegue manter essa mente jovem, o corpo interior jovem, também mostrar isso por fora. Então, agora eu vou falar
tratamento sem ser estímulo de colágeno, né? Mas toxina botulínica, por exemplo, é um tratamento totalmente preventivo. Se uma pessoa começa a fazer toxina botulínica jovem, ela vai chegar nos 60 anos de idade dificilmente com alguma ruga marcada, Uhum. né? Então, a gente está conseguindo acompanhar todo esse avanço tecnológico, esse acesso a informações também no exterior da nossa pele. Graças a Maravilhoso. Deus. Isso é muito bom. Eu quero te fazer uma pergunta polêmica. Vamos lá, que eu amo! Colágeno oral. Uau! Funciona? Nunca vou falar não. Depende. Na medicina não existe sim, sempre e nunca, né? Exato. A resposta é depende. Mas o que a gente tem de estudo científico é que colágeno oral, quando você toma ele, você não tem nenhuma comprovação de que ele vai aumentar seu colágeno na pele. Então, isso é um fato. Então, se for falar, colágeno oral funciona, pelos estudos científicos ali, não funciona nada. Assim, não que não funciona. A gente não tem base estatística nem para falar que sim, nem que não. É controverso, né? Muito Tem controverso. alguns estudos pró e outros estudos contra, né? Uhum. Alguns estudos enviesados. Exato. Agora, então, uma coisa que a gente tem que pensar. Todos os nutrientes que a gente come, então os seus alimentos mesmo, eles vão ser degradados durante a digestão em macronutrientes, que basicamente são proteínas, lipídios e glicose, que é os doces, carboidratos. Exato. Quando você ingere o colágeno oral, ele vai ser degradado em proteína. E aí, quando ele vira proteína no corpo, é seu corpo quem vai decidir o que ele vai virar. Se o corpo falar, tá precisando produzir colágeno, tudo bem, ele vai recrutar essa proteína e vai mandar ali para produzir colágeno. Agora, aonde vai ser produzido esse colágeno, a gente não tem como saber, nem muito menos como garantir. Porque esse colágeno pode sim para sua pele ali, para papadinha que tá flácida, mas pode ir pro dedão do seu pé. E assim, você não tem o controle disso. E da mesma forma que ele pode virar colágeno, essa proteína também pode virar músculo, pode virar tendão, você não consegue definir. Então, eu acho muito difícil você falar em tomar colágeno oral para produzir colágeno na pele. Até porque é muito caro, né? Quanto custa uma caixinha de colágeno oral? Dá uns 200 reais? 250 por mês de tratamento, em Por média. mês. Se você for investir... Uma coisa que não tá garantida, né? Se você for investir, por exemplo, agora no bioestimulador de colágeno injetável, um por ano, fica mais barato. E uma coisa que eu acredito é que, assim, ainda em quem já tá fazendo o procedimento, o laser, o ultrassom, o bioestimulador, e tá ligando, né, o fibroblasto, né, que é a célula que produz colágeno, ainda tem alguma chance desse colágeno digerido ser usado para fabricação de colágeno na pele. Agora, muita gente toma o colágeno, faz esse investimento altíssimo e não tá estimulando. Então, a gente sabe que o fibroblasto tá senescente, né, tá velho, tá adormecido. Então, a chance de usar e realmente dar diferença na pele em quem não tá tratando é praticamente zero. Agora, para quem tá tratando, eu não sei se você faz isso, geralmente eu relativizo. Eu pergunto, como que tá a sua alimentação? Exato, eu ia falar disso agora. Fala como que você define isso. É porque, da mesma forma que eu falei que ele vira proteína, né, quando ele é digerido, então concorda comigo que é a mesma coisa que falar pra pessoa comer uma carne ali, um bife, frango, uma carne vermelha, um peixe, porque você vai estar ingerindo proteína. Então, se você tem essa ingesta proteica muito baixa mas tá fazendo bioestimulador de colágeno injetável, tá fazendo seus procedimentos e não come proteína, também é uma coisa que às vezes se fala, gente, você tá fazendo o seu estímulo, você tá falando pro seu corpo que tem que ser produzido colágeno, mas você não tem a matéria-prima ali. Então, nesses casos, se a pessoa não come, é um dos casos que eu passo, sim, a suplementação com colágeno oral, explicando tudo isso, falando que ela está ingerindo proteína, não necessariamente o colágeno ali, mas como ela fez um estimulador que tá incentivando você a produzir colágeno, então a ingesta ali, tanto de proteína por si só, ou às vezes do colágeno mesmo, vai ser benéfica para ela. Por isso que a resposta depende. Exatamente. E nós, mulheres, gente, mulher 30, 35 mais, 40 mais, tem que comer proteína, tem que ingerir uma quantidade boa de proteína. E aí, muitas vezes a gente vive de dieta, e aí geralmente a gente não come, não né? ingere a quantidade mínima de proteína. Então, é isso, é relativizar esse tratamento, mas entender que é um custo alto por um benefício relativo. Eu gosto muito de whey.
Suplemento muito com whey. Que é Existe uma o whey fonte de proteína vegano, menos cara, né? menos cara. É fácil também de acesso. Dá pra colocar, às vezes, no leite, na água, no dia a dia ali. Tem aqueles iogurtes proteicos que eu gosto Sim. muito. Não tem nenhum conflito de interesse. Pode falar os nomes aí. Eu amo Iopro de chocolate. É muito E tem um bom. de 25 gramas. É. Então, assim, pro dia a dia, agora vindo pra Praticidade. cá, eu tomei um. É uma forma de você manter ali a sua proteína no nível sérico bom, pra você manter sua produção de colágeno. Concordo. Me responde uma curiosidade agora. Uhum. Quais são os protocolos seus de estímulo de colágeno? O que você costuma programar anualmente pro seu rosto? Pro meu rosto? É. Ah, tá bom. Ó, eu faço muito preventivo, assim. Eu acho que o meu lema, até o da Laís, que a gente é muito parecida, né, nesse estilo, a gente gosta das que as pessoas fiquem naturais. Então, o colágeno é um tema muito alto, assim, na minha programação. Porque é uma forma de você manter a sua pele saudável, bonita, viçosa, com elasticidade e, ao mesmo tempo, nada artificial. Porque você só vai estar melhorando a qualidade da sua pele. Eu não vou aumentar, não vou colocar volume em nenhum lugar. Então, o colágeno é a base ali dos meus procedimentos. Então, eu faço por ano, né? Vou falar o plano anual. A cada 6 meses eu faço fotona 5D. Às vezes, na verdade, ela até inclui a papadinha também. Vira 6D também, por causa do pescoço e papada. Como eu falei pra vocês, ele é um laser que faz estímulo de colágeno. Além de melhorar a superfície da pele, ele faz estímulo de colágeno profundo. Ele pega os ligamentos da face, tem uma ponteira que é intraoral. Então, ele é por dentro da boca, você consegue fazer com que esses ligamentos, principalmente esses aqui, ó, eles contraiam na hora. Então, assim, é uma forma da gente estimular o colágeno mais profundo com esse laser. Aí faço ele 2 vezes por ano. Faço ultrassom microfocado, porque o meu rosto, ele é pesado. Então, eu luto sempre com essa bochechinha aqui. Eu tenho que fazer ultrassom microfocado para dar essa emagrecida. E, ao mesmo tempo, também, ele faz quebra do colágeno que tá mais velho, né? Ele aquece e faz estímulo de colágeno também. Então, eu consigo fazer esse efeito lifting com ultrassom microfocado. Tanto aqui, quanto também na papadinha. Faço um pouquinho pra arquear a sobrancelha. Aí é estímulo de colágeno no rosto todo, né? Faço o ultrassom microfocado 2 vezes por ano também. Bioestimuladores de colágeno injetáveis, eu faço Sculptra em mim, porque eu acho que é um que não pesa meu rosto, ele não dá volume, né? Eu gosto bastante. Ele eu precisei fazer algumas vezes, porque a minha pele, gente, vocês não têm noção, ela é flácida. E assim, se eu não estimular a colágeno, se eu não estiver estimulando, eu ia estar com outro rosto agora. Porque a pele que eu tenho aqui, quando eu puxo, agora quase não vem. Porque eu tô com meus estímulos de colágeno em dia. Mas antigamente, Laís, fala, acho que foi uns 3 anos atrás. 3 anos atrás, quando a gente começou a tratar. E aí entra a questão genética, né? Que, sim, a Lívia é super jovem, mas tinha uma pele já muito flácida. Que, realmente, se deixasse o processo de envelhecimento natural, já Atua. estaria caindo bem. Então... Ladeira abaixo, assim, ó. Demais. Você respondeu muito bem, mas a gente teve que fazer bastante sessão, Eu fiz. né? Então, assim, eu fiz, na época, eu fiz 3 meses seguidos uma ampola de bioestimulador de colágeno, além na época não tinha fotona, né? Mas eu fiz ultrassom microfocado e mais 3 meses seguidos de bioestimuladores injetáveis. E aí, isso foi há 3 anos, né? Nos últimos 2 anos, eu tenho feito mais ou menos também, a cada 6 meses eu faço uma ampola de bioestimulador de colágeno injetável. Eu acredito que tá melhorando muito minha flacidez, talvez eu consiga diminuir uma vez por ano. Porque é até uma coisa legal de se falar para as minhas pacientes. Se a pessoa chega, nunca fez nada de bioestímulo de colágeno, mas já tá com a pele flácida, primeiro eu falo, a gente tem que tratar a sua flacidez, para depois a gente só fazer a manutenção. Então, a manutenção que a gente fala é bioestimulador de colágeno injetável uma vez por ano, ultrassom microfocado uma vez por ano e fotona uma vez por ano. Vamos falar assim, é o protocolo dos sonhos. Óbvio que é um protocolo muito completo, às vezes tem pacientes que nem precisam fazer isso, mas uma vez por ano. No meu caso, eu tive que tratar minha flacidez antes, então por isso que também eu tenho uma frequência maior desses estímulos de colágeno, todos eles.
E eu fiz também fios. Na época não existiam os fios aptos da Georgia ainda, né? Mas eram os fios também de bioestimulador de estímulo de colágeno que faziam tração e também fazia estímulo de colágeno. Só que a tração deles era só 3 meses. Por isso que o Aptus revolucionou tanto, né? Que agora a tração do Aptus dura 2 anos. Sim, é bastante coisa, hein? Por isso que eu falo que a gente não pode botar todo mundo numa caixinha, né? Não dá. Paciente de 30 anos. Geralmente, um protocolo de uma paciente na faixa dos 30 anos é um protocolo mais enxuto. Não, Mas tem vezes que a paciente já chega com uma flacidez mais avançada. E assim como às vezes tem uma paciente de 40, 50 anos que não vai ter tanta flacidez igual uma menina de 30. Exato. Então, É tem muito que personalizar. relativo. Personalizar. Acho que o segredo é esse. Confiar na dermatologista, na personalização do seu tratamento, para escolher o melhor. Mas vamos falar assim, um tratamento geralmente de uma paciente de 30 anos, que não tem flacidez, às vezes uma ampola de bioestimulador, às vezes Anual e uma anual, tecnologia. e uma tecnologia, exato. É mais ou menos o que eu faço. Exatamente, eu ia te perguntar, e o seu, O meu geralmente é um de cada, né? Um laser mais intenso, um de ultrassom microfocado e uma ampola de bioestimulador, que esse ano a gente trocou pelo Aptus, que eu amei. Mas é isso. E aí depois a gente vai fazendo outras coisas, né? Alguns preenchimentos de manutenção, um laser só para qualidade de pele, né? Que aí a gente pode fazer mais sessões mais próximas. Sim. E vai mantendo esses cuidados básicos, né? E eu gostaria de terminar a nossa conversa, Lívia, te perguntando uma dica de beleza ou algumas dicas de beleza sua, coisas que você fazem que te fazem ser essa mulher tão linda que você é. Obrigada, amiga. Dica de beleza, a primeira que a gente já falou aqui, protetor solar. Eu acho que não existe um produto melhor do que o protetor solar. Até hoje, nada melhor inventado para pele. Porque realmente ele não é só prevenção de câncer de pele. Como a Laís falou, a minha subespecialidade é cirurgia dermatológica com reconstrução de câncer de pele. Então, eu vi muito câncer de pele já nessa vida e tudo que a gente viu foi por causa da fotoexposição, né? Exposição solar. Principalmente pessoas que se exporam muito. Então, aparece câncer de pele é realmente uma verdade inegociável, vamos dizer assim. E então, protetor, primeira dica. Segunda dica, faça seus tratamentos, seus procedimentos o quanto antes, assim, não demore para fazer. Principalmente os preventivos, que é a toxina botulínica e os estímulos de colágeno, todos esses que a gente falou aqui. Porque, como a gente disse, é muito mais fácil você tratar uma pessoa, fazer a prevenção dela, do que depois tratar, né? Uma pele flácida é muito mais difícil de tratar do que uma que ainda está em processo de perda de flacidez. Então, o quanto antes você começar seus procedimentos, melhor. E para isso, escolha uma dermatologista com consciência, olhe para ela, veja o senso estético. Eu acredito que, assim, o bonito é quando você olha pra pessoa, igual você fala assim pra Laís. Nossa, a Laís fez alguma coisa, ela tá mais bonita. O que que ela fez? Tipo, não sabe, entendeu? Porque Depois eu passo o contato da minha dermato pra vocês, tá? Essa daqui. E o meu. Porque a pessoa não sabe o que você fez, vê que você tá bonita, elegante, não tá nada artificial. E é basicamente porque você mantém a sua beleza natural mesmo. Mas sem largar a mão dos preenchimentos, porque a gente já faz preenchimento, tanto eu quanto a Laís, em pontos estratégicos. Não abre mão do Botox, que é a toxina botulínica, né? Não abre mão dos bioestimuladores, das tecnologias. E mesmo assim consegue manter uma beleza natural sem ficar forçado ou artificial. Maravilha. Né? Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Conta pro pessoal lá de casa qual que é o teu arroba nas redes sociais para eles te acompanharem. É @liviakanayama.dermato. Estamos aonde? Insta, TikTok? TikTok também, Instagram também. TikTok eu tenho que me esforçar mais por lá. Mas sim, tô lá no TikTok. A minha clínica é em Ribeirão Preto, né? Não tô aqui em São Paulo. Isso, quem quiser conhecer, siga a Lívia, ela dá várias dicas também no dia a dia das redes. Falo da minha rotina, mostro meus procedimentos que eu faço ali todos os dias. Dicas também de skincare, tudo que vocês gostam aí de acompanhar da Laís. Gente, muito obrigada. A gente se vê na próxima semana, no próximo Pelecast. Tchau! Tchau!